Muito boa noite a todos, que alegria. Estamos aqui, mais uma sexta-feira da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal, essa casa que eu amo de paixão. Meu nome é Rodrigo Ranieri, sou trabalhador aqui do Grupo Espírita Sementes do Cristo, de Acari, e hoje, a pedido de Tânia, devido à impossibilidade dela estar aqui com vocês, vou aqui dar uma de apresentador, dar uma de Faustão aqui, mas vai dar certo, se Deus quiser. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa palestra semanal aqui da Cruzada, né? Visto que estamos vivendo essa pandemia, onde os nossos encontros pessoais estão suspensos, mas se Deus quiser, isso não vai durar mais muito tempo, vai chegar as vacinas, e já já nós vamos estar todos juntos, nos abraçando novamente e nos confraternizando pessoalmente. Hoje, um tema muito legal, muito bonito, muito reflexivo, o Consolador. E vamos ter conosco a nossa querida Fernanda Gondim. Tudo bom, Fernanda, minha querida? Seja bem-vinda. Você que... Eu não sou da casa, mas estou dando seja bem-vinda a uma integrante da casa. Tá tudo contrário hoje aqui, mas vai dar certo. Tá ótimo. Mas você é da casa de coração. Ah, que bom. Então, boa o tema noite, Rodrigo. Boa noite, todo mundo. Show de bola. Então, hoje o tema é o Consolador. Nossa querida Fernanda Gondim, que também é coordenadora do ESD, né, aí da Cruzada, palestrante, e hoje vamos estar aqui juntinhos nos estudos desta noite. Então, a pedido também da nossa querida Tânia Soares, vou fazer aqui a nossa pequena leitura preparatória, o nosso famoso exórdio, e eu vou abrir aqui o livro Vinha de Luz, estou abrindo ele aqui no Google, vou rodar a bolinha do mouse aleatoriamente e parar em uma página e vamos ver o que é que a espiritualidade quer que a gente reflita hoje nesse início de live, de palestra pública, né? Online. Vamos lá, rodando a bolinha do mouse. Parei no item 75, Esperança. Olha só que coisa linda. Então vamos ver o que é que o Vinha de Luz, o que é que Emmanuel nos diz hoje. Esperança. Está lá em Romanos, capítulo 15, carta de Paulo aos Romanos, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E Emmanuel comenta, a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança,
a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Como sempre, Emmanuel arrasa, né? O que eu entendi aqui, né, Fernandinha, é a questão da esperança é uma filha da fé, né? Podemos dizer assim. A fé é a certeza absoluta, é a confiança plena que nós temos em Deus, nosso Pai. Essa é a verdadeira fé. É aquela que lhe deixa tranquilo diante das adversidades, das dificuldades da vida. É saber que Deus está no controle de tudo. E imaginar que o futuro é ditoso e é brilhante para todos nós é ter esperança, que, como eu disse, é uma filhinha da fé. Não é isso? Quer fazer algum comentário? É isso mesmo, e espalhar essa esperança, né? Eu acho que também, como ele falou, e você selecionou aí para ver aleatório, que casa muito bem com o tema de hoje. Eu não acredito em coincidências dentro do espiritismo. Era justamente o que eu ia dizer, para ver como não existe coincidência, nada é ao acaso. A gente vai discutir um pouquinho hoje sobre o Consolador prometido por Jesus, e você vem com essa mensagem de esperança aleatória. Eu não, Emmanuel. Então, minha querida, antes de lhe entregar aqui, passar o microfone, porque como eu falei, eu sou igual a Faustão, eu quando pego esse microfone eu falo, não quero mais parar. Então vamos fazer a nossa prece, tá bom? Convido a todos que estão em casa, assistindo a esta live, esta palestra, a fechar os olhos e agradecer. A gratidão, que é um dos mais nobres e belos sentimentos do ser humano, que acende dentro de nós essa fé, essa chama viva no poder de Deus. A gratidão é a água da vida sublime que nos faz hidratar nosso espírito. Pois assim nós estamos dizendo a Deus, meu Pai, muito obrigado por ainda estarmos aqui encarnados diante de uma pandemia, por ainda estarmos aqui vivendo as experiências da vida que nos faz evoluir e caminhar de volta aos teus braços. Divino Mestre Jesus, evocamos tua presença aos lares dos que agora assistem essa palestra e também dos que irão assistir depois, pois ela ficará publicada. Venha aos nossos lares, aos nossos corações, traga contigo teus anjos divinos a nos auxiliar, a nos intuir sobre a verdade, sobre o que realmente importa, que é evoluir e voltar para Deus. Ilumina a fala da nossa querida Fernanda para que hoje ela passe os ensinamentos da melhor forma possível e que nós hoje iremos dormir ainda mais lúcidos, sábios e consolados do que fomos dormir ontem. Que assim seja. Assim seja. Fernanda, é contigo. Qualquer coisa eu tô por aqui, viu? Nos bastidores. Tá joia. Qualquer coisa eu grito. Pode chamar. Então, mais uma vez, boa noite a todo mundo. É uma alegria enorme estar aqui hoje. E esse tema que eu escolhi para a gente discutir um pouquinho, que é o Consolador, a gente está no mês de abril, que é o mês que a gente comemora, né, o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi com ele que a gente fundou, foi fundada a doutrina espírita, e é por isso, por causa dele, que hoje somos espíritas. Então, a partir dessa base que é o Livro dos Espíritos, então esse mês foi todo dedicado a ele. Então, para encerrar aqui hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, e eu quis fazer hoje aqui uma coisa um pouco diferente, porque normalmente a gente faz, durante as palestras, a gente discute muitos temas morais, né? Que, na verdade, é o nosso foco, né? O que o Espiritismo nos faz nos melhora moralmente. É aí que está o aspecto religioso da doutrina espírita. Mas já que a gente está comemorando o Livro dos Espíritos, né? Nesses seus 164 anos, ele foi lançado em 18 de abril de 1857, então eu hoje resolvi fazer um enfoque um pouquinho histórico. Por que eu quero começar com esse enfoque um pouquinho histórico? Para a gente entender a importância do Livro dos Espíritos, não só dele, mas de tudo que veio depois, como ele foi feito, e a partir daí a gente conseguir
embasar a nossa fé raciocinada, né, que a gente sabe que a nossa fé é raciocinada, então a gente tem que saber os porquês das coisas. Então, uma coisa é a gente dizer, eu sou espírita, e o espiritismo é uma doutrina consoladora, porque me ajudou nesse momento, e eu sinto isso, né? A sensação é uma coisa muito importante, como a gente se sente naquela doutrina. Mas a gente, como espírita, a gente tem que se aprofundar um pouco mais e entender os porquês, né? Então, o que eu quero trazer aqui hoje é uma reflexão do porquê que é tão importante e o porquê da autoridade da doutrina que a gente está aqui escutando hoje, certo? Então, tudo começou, vou contar uma breve história, tá? Prometo não me alongar. Eu sou do time de Rodrigo, não costumo falar por muito tempo, porque eu deixo isso daí também para Divaldo, Haroldo, verdadeiros palestrantes. Aqui hoje o meu foco é a gente fazer um estudo, tá? Então, o livro foi lançado em 18 de abril de 1857, com grande furor, né? O Livro dos Espíritos, o que é isso, da onde veio, como tudo começou. E quando a gente vai ver a história de como tudo começou, existiam os fenômenos que todo mundo já ouviu falar, que eram os fenômenos das mesas girantes. As mesas girantes foram mesas que de repente começaram a girar. Começaram a se levantar, começaram a andar pelos salões, isso aconteceu no mundo inteiro. Começou na América, na verdade, esses fenômenos físicos, com as irmãs Fox, que é um nome muito conhecido também da doutrina espírita, todo mundo já ouviu falar nessas irmãs. Os fenômenos começaram, a casa delas foi considerada assombrada, e esses fenômenos foram se espalhando ao redor do mundo, e ficou conhecido como esses fenômenos das mesas girantes em torno dos anos de 1850. Até então, quando essas mesas começaram a girar, a fazer movimentos aleatórios, as pessoas achavam um fato curioso. Elas se reuniam nos salões para assistir aquelas mesas que incrivelmente dançavam, mas não passava disso, né? As pessoas vinham, se reuniam, era como se fosse um momento de lazer. Vamos para o salão, ver as mesas que giram, pronto, como se fosse uma mágica, um circo, algo assim. Então, isso não era aprofundado. Kardec chegou a conhecer, a ver essas mesas que giravam, mas nem digo Kardec, né? Vou até chamar pelo nome, Hippolyte Léon Denis Rivail, o grande pedagogo da França na época, chegou a conhecer essas mesas que giravam, mas ele era um estudioso de magnetismo e atribuiu esses movimentos a um magnetismo puro e simples, ou por uma lei da natureza que ainda não se conhecia, enfim, era um fenômeno físico que teria uma explicação. Então, ele não se interessou, não se aprofundou inicialmente naquele estudo. A partir daí, as mesas continuaram girando. Só que as mesas não só começaram a girar aleatoriamente, elas começaram a responder perguntas de sim e não. As batidas correspondiam a sim ou a não. Então, elas começaram não era só fenômenos aleatórios, algo estava acontecendo. E aí Kardec foi convidado um dia para ir à casa de uma amiga que ele confiava, era uma pessoa séria, para ver essas reuniões com essas mesas que giravam. E que não só giravam naquele momento, elas estavam respondendo perguntas. E, segundo as palavras dele, ele disse assim: se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no início, no domínio das ciências físicas. Ele fala isso na introdução do Livro dos Espíritos. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Por que ordem singular? Porque essas mesas estavam respondendo perguntas de sim e não. E a partir dessas perguntas de sim e não, foi se evoluindo, e as mesas começaram a dar batidas de acordo com as letras do alfabeto. Então, elas começaram a dar frases completas, e esse processo foi evoluindo. E é daí, partindo do axioma de que toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Se as mesas estavam respondendo perguntas inteligentes, então deveria ser um efeito inteligente. E aí começou-se todo o estudo do que estava acontecendo. Kardec
o professor Rivaio, até aquele momento, não tinha uma definição do que estava acontecendo, não se sabia. Foi se evoluindo, as mesas passaram para uma cestinha, e essas cestinhas também ficou mais fácil, né? Porque as batidas da mesa davam muito trabalho, imagine. Né? Você pode ficar uma frase, o A era uma batida, o B duas, o C três, e o tempo que não demorava. E aí depois isso foi evoluindo para as cestinhas, eram colocadas umas canetas na cestinha e o médium, não tinha esse nome ainda, né, no momento. Colocava a mão em cima e a cestinha desenhava sozinha, até evoluir para a própria mão do médium como instrumento dessa escrita, e aí sim ficou tudo muito mais fácil de ter essas comunicações, de obter as respostas a essas perguntas que estavam sendo feitas, porque a mão do médium era muito mais fácil do que batidas. Né? Mas até então, não se tinha uma definição, não se tinha uma prerrogativa, não é isso que está acontecendo por causa de tal motivo, não se sabia. E aí, nas palavras de Kardec, ainda na introdução do Livro dos Espíritos, porque no Livro dos Espíritos ele conta toda a história de como tudo começou, por isso que o livro é tão rico e é tão importante. E ele nos explica que o ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. E aí Kardec, como bom senso, professor Rivaio ainda, como bom senso, diz, há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar, é que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Então, eles já não foram com pré-concebida essa ideia de que era um espírito dando a comunicação, eles não sabiam. Mas o próprio espírito que disse, que se chamava espírito Eugênio. Então, a partir daí, se desenvolveu toda a ciência espírita. Não uma ciência exata, como a gente conhece, de matemática, dessas ciências, mas uma ciência com toda uma lógica que Kardec conseguiu desenvolver a partir desses fenômenos, a partir da atenção que ele teve para aquele fenômeno passar de simples curiosidade, de um fenômeno que poderia ter ficado no ostracismo, e, pelo contrário, hoje é a base com que nós levamos a nossa vida. Como espíritas, a gente tem eu sempre digo isso, a gente tem um óculos que está na nossa frente, a nossa visão é espírita. Então, tudo que a gente vê ao nosso redor, a gente vai enxergar com esse óculos espírita. Então, obviamente, essa missão iria acontecer. Essa definição já estava definido que isso ia acontecer. Mas a gente precisa falar que, realmente, o professor Rivaio foi muito importante nessa codificação, né? E aí ele segue dizendo ainda, na introdução do Livro dos Espíritos, que acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. O que é que isso quer dizer? Que realmente foi preciso dedicação para aquilo acontecer, para essa doutrina que hoje pauta a nossa forma de ver, de viver, ser feita. Então, não poderiam ser homens levianos, não poderiam ser pessoas com pré-julgamentos. Essa dedicação necessária para a realização do Livro dos Espíritos, e daí toda a obra que se seguiu depois, a gente tem que lembrar que o professor Rivaio não sabia a repercussão que isso teria, o tamanho que isso tomaria, que viriam outros livros depois. Ele relata, inclusive, que ele achava que seria só esse, mas não, foi todo um trabalho de dedicação para que a gente está aqui discutindo sobre o Consolador hoje. E imagine num tempo que a comunicação era feita por navio, por malote de navio, não existia e-mail, WhatsApp, essas formas de comunicação que a gente pensa um negócio em 5 minutos, esse nosso pensamento já está no Japão. Não era assim. Então, foi um trabalho muito grande. E ele ainda disse que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. E aqui eu faço até um adendo da importância, eu, como coordenadora de grupo de estudo do EJE, faço até um convite a todo mundo da importância do estudo. Porque o estudo é que nos dá esse embasamento. O estudo foi que deu o embasamento que Kardec nos trouxe da doutrina espírita, só que a gente precisa estudar essas obras. Não são
não são leituras superficiais, a gente precisa realmente estudar como a gente estuda para uma disciplina da escola, da faculdade, a gente precisa se dedicar àquilo ali, senão ficam pensamentos soltos, a gente não consegue entender todo o globo, todo o global da obra. Por isso que o que caracteriza o estudo sério é a continuidade. E aí fica esse meu convite para os estudos. Toda a Casa Espírita oferece estudo da doutrina espírita, introdução, estudo aprofundado. Agora, com a pandemia, não existe mais paredes físicas nas casas espíritas, né? A gente saiu ali da nossa sede, na Praça Augusto Leite, para o mundo, né? A gente não está mais limitado à matéria, então isso foi um ganho que a pandemia nos trouxe. Os estudos estão sendo realizados online, então fica aí meu convite também, porque a gente precisa, a nossa transformação, claro, a gente ouvir uma palestra, uma palavra amiga, uma reflexão, nos engrandece, mas a gente só vai mudar verdadeiramente quando esse entendimento partir de nós, e para isso a gente tem que estudar. E o próprio Kardec já disse isso na introdução do Livro dos Espíritos, na primeira obra doutrinária, na introdução da primeira obra doutrinária já está lá a importância do estudo. E no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá escrito também a exortação do Espírito de Verdade, né? Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, segunda, instruí-vos. Então, esse chamamento para a instrução vai estar desde sempre rodeando todos os encontros espíritas, né? E por isso que é tão importante. E aí foi durante a escrita do Livro dos Espíritos, em 1856, ele relata no Obras Póstumas também é um dos livros, não foi realmente editado por Kardec, porque já o nome é Obras Póstumas, foi feito após o seu desencarne, mas tem uma parte que é como se fosse um diário de coisas que aconteceram, e durante o momento em que ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos, ele começou a ouvir batidas na sua casa. Ele procurava de onde essa batida vinha, não encontrava, sentava novamente para escrever o capítulo que ele estava escrevendo, não encontrar, aí começava a ter batidas novamente, ele não encontrava quem estava batendo, a esposa chegou e ele disse, só estão batendo aqui, e ela também escutava, e ninguém via de onde era essa batida, até que ele desistiu de escrever, e no dia seguinte ele foi a uma reunião mediúnica na casa do senhor Baudin, que era onde muitas reuniões aconteciam, nesse momento que estava sendo escrito o Livro dos Espíritos, e aí ele relata para o espírito que está lá o que está acontecendo, e ele fala, ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? E a resposta era o teu espírito familiar. E ele pergunta com que fim ele foi bater daquele modo, porque eram batidas bem violentas. Aí a resposta do espírito é que ele queria comunicar-se contigo. E Kardec, obviamente, pergunta, pode me dizer quem é? E aí ele diz, pode perguntar ele mesmo, ele está aqui. E aí Kardec pergunta, meu espírito familiar, quem quer que tu seja, agradeço-te o teres me vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E a resposta desse espírito familiar, guia de Kardec, é, para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Então, esse espírito que se denominou a verdade para Kardec em 1856, ele vai ter várias comunicações no Evangelho segundo o Espiritismo, eu até falei um pouquinho sobre isso no Evangelho de quarta-feira, um pouquinho não, falei basicamente só sobre isso, e as comunicações que ele dá são comunicações muito profundas, comunicações muito semelhantes a que uma outra personalidade já tinha nos dado. Previamente eu vou ler aqui na frente mais um pouquinho, mas eu vou só terminar essa conversa que o espírito teve que esse espírito denominado verdade teve com Kardec nesse momento ainda de edição do livro do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos. E aí ele pergunta, por que você estava batendo? E esse espírito diz a ele que é porque ele não estava concordando o que ele estava escrevendo naquele momento estava errado. Então ele começou a bater, que era para Kardec parar de escrever, por isso que toda vida que ele voltava a escrever, ele batia novamente. Aí Kardec diz, não, mas eu já refiz a parte que eu realmente achei errada. Ele disse, leia
da linha não sei quanta, a linha 3, a 30ª, que você vai encontrar um erro. Kardec, quando chega em casa, realmente relê e vê um erro absurdo e reescreve. Isso aqui eu estou trazendo para a gente ter ideia do nível de suporte que Kardec estava tendo enquanto estava escrevendo o Livro dos Espíritos. Numa frase que ele estava escrevendo errada, batidas na casa, para ele parar de escrever aquilo, para ficar atento para o que ele estava escrevendo. Tamanha responsabilidade da sua missão, tamanha grandiosidade do que ele estava trazendo. Então, não era um trabalho irresponsável, não era um trabalho leviano e aleatório, pelo contrário, exigia uma dedicação e uma atenção, não só de Kardec, mas de todos os espíritos envolvidos naquele momento. E aí, seguindo nessa conversa, ele ainda diz: o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? E a resposta, talvez, pelo menos. É um guia que te protegerá e ajudará. E aí Kardec, curiosamente, pergunta: terás animado na Terra alguma personagem conhecida? E a resposta é: já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti. Quer dizer descrição. Nada mais saberá a respeito. Então, esse espírito que Kardec fala que naquele momento não imaginaria que o tamanho, o grau de importância desse espírito, disse: mantenha-se discreto. Para você é a verdade. E esse mesmo espírito dá diversas comunicações, e uma delas está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, esse capítulo, e na parte do Advento do Espírito de Verdade, esse mesmo Espírito anuncia uma instrução dizendo assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, essa é a introdução da primeira mensagem que está lá na Instrução dos Espíritos, com a assinatura desse livro, O Espírito de Verdade. E com o que está escrito aqui, a gente consegue perceber o tamanho do grau da importância desse trabalho que Kardec estava fazendo e embasado em quê? Orquestrado por quem? Porque se ele está dizendo aqui, esse Espírito denominado a verdade, ele está dizendo: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, não nos restam muitas dúvidas da personalidade desse Espírito, que pediu discrição a Kardec no momento inicial do seu encontro. Então, o que eu quero trazer até com essa passagem aqui é ver o tamanho da importância dessa união espiritual para a realização do Livro dos Espíritos, né? Porque esse espírito não tem, ele obviamente não tinha como assinar com a sua alcunha conhecida aqui no planeta Terra, porque o Livro dos Espíritos estava sendo introduzido naquele momento, né? Se o próprio professor Rivaio não assinou Rivaio como autor do livro dos... coautor, na verdade, né? Do Livro dos Espíritos, imagina a personalidade como Jesus está lá. Obviamente, ia gerar muito mais descrença e incredulidade e talvez motivo de chacota do que o peso e a importância e a venerabilidade que a gente deveria dar nesse momento, né? Então, por que Kardec não assinou? Por que Kardec assinou Kardec? Porque ele era o professor Rivaio, pedagogo famoso, já com vários livros escritos. Se ele lançasse um livro, independente do título, só pela fama que ele já tinha, muitas pessoas comprariam aquele livro só para saber o que estava sendo escrito, já que tinha sido escrito pelo professor Rivaio, e não era isso que ele queria para a doutrina. Ele não queria aparecer, ele precisava se apagar para o que chamasse atenção realmente fosse a doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos. A mesma coisa acontece aqui. Então, é esse o tamanho da importância da nossa doutrina, por isso que ela é tão consoladora, porque é um chamamento, mais uma vez,
do Consolador, né? Do Cristo Consolador, que nos chama: vinde a mim todos vós que sofreis, me escuta, eu revelei a doutrina divinal, estou aqui mais uma vez junto de vocês. E esse peso, essa importância, e esse torna até... Nós somos, eu sempre digo isso, que nós somos privilegiados por conhecer a doutrina. Então, o que eu acho importante é a gente entender o tamanho do privilégio que nós temos, porque a gente está tendo contato com a doutrina do Cristo rediviva, né? Com aquele cristianismo puro dos tempos dos primeiros cristãos. E minha intenção aqui é justamente justificar o porquê. E a gente tirar essa questão de: não, eu acho que a doutrina espírita é consoladora porque num momento de dificuldade ela me ajudou, para o eu sei que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, porque o próprio Jesus estava aqui junto de novo, orquestrando esse movimento de regeneração. Então, a gente vai sair do eu acho para o eu sei. E aí é a verdadeira fé, como o Rodrigo falou na nossa introdução, né? Essa é a verdadeira fé. Essa é a fé que nos dá serenidade, tranquilidade, que nos suporta para a gente seguir na vida nesse mundo de provas e expiações com tantas dificuldades que a gente tem aqui. Afinal de contas, a dor faz parte do nosso aprendizado. E com Jesus a gente aprendeu isso. E segue aprendendo. Então, é essa a grande importância da doutrina. Após a introdução lá do Livro dos Espíritos, tem uma parte que chama Prolegômenos, que tem várias coisas também importantes. E aí, nas palavras de Kardec, ele diz assim: este livro, porque na introdução ele fala como foi feito, o início do estudo dos fenômenos, e todas as dificuldades, e define termos novos, porque, afinal de contas, era uma ciência toda nova, então ele precisava definir espiritismo, espíritos, almas, médiuns, enfim, todos esses termos que para hoje a gente é tão banal, né? Assim, a gente usa no nosso dia a dia, mas Kardec teve que criar esses neologismos, nada existia, né? Ele teve que usar, ele saiu na floresta fechada e foi abrindo caminho. E aí, na segunda parte, quem já pegou algum material espírita, alguma coisa, já viu um desenhozinho de uma cepa, né? Uma folha, assim, com uns galinhos. E esse foi um desenho que os espíritos mandaram colocar lá. Então, tem esse desenho, e aí embaixo tem algumas palavras de Kardec, que ele diz: este livro é o repositório dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado, como o fenômeno das batidas lá exemplifica muito bem. Então, aqui no Livro dos Espíritos, está todos os fundamentos da filosofia espírita. A gente sabe que o espiritismo tem é um tripé, né? Nós somos filosofia, ciência e religião. Não religião nos termos definidos como religião, mas a transformação moral que o espiritismo proporciona é de um caráter religioso. Mas o Livro dos Espíritos, ele que fundamentou isso, ele é um livro basicamente filosófico. Ele entende os porquês, da onde vamos, para onde viemos, por que sofremos, as leis, está tudo lá. Por isso que é uma filosofia. Kardec até então não sabia também que esse estudo ia se estender e que cada ponto daquele que estava no Livro dos Espíritos seria aprofundado nos subsequentes, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Mas tudo que esses 4 livros que vieram depois têm, está lá no Livro dos Espíritos. Por isso que ele é tão importante, por isso que ele realmente precisa ser comemorado, sempre. E aí existe lá, nessa parte ainda dos prolegômenos do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam assim: porém, com relação a essa cepa que a gente vê tanto em material espírita, eles dizem:
Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Vou ler de novo de tão importante. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos, porque estamos aqui no planeta Terra para aprender, para trabalhar, para servir ao próximo. Já está lá a máxima espírita, fora da caridade não há salvação. É assim, com o trabalho, que a gente adquire conhecimento espiritual. É assim que a gente melhora. Por isso que precisamos encarnar. Então, na simples frase de espíritos tão superiores, eles já dão a forma de viver correta. Por que estamos aqui numa frase? Por que a gente está aqui? Como é que da onde a gente veio, para onde a gente vai? Nessa frase. E essa comunicação é assinada por espíritos do escol de São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc. e etc. Espíritos de uma escola altíssima estavam dando essa comunicação aqui. Vejam no que a gente está embasado, tamanha importância dessa doutrina consoladora que a gente abraçou e que muda o nosso modo de viver, que nos faz entender que o trabalho e a dor é o motor da nossa melhora, né? É que nos faz entender que a dor ela é o aguilhão da melhora, que a gente não consegue, né, aprender sem ela ainda, né? Justamente, Rodrigo, agora que eu estava sem ver aqui, na logo do Seridó Espírita, tá lá, essa cepazinha que eu falei, né? Aqui em cima, de tão bela que é, de tão importante. E aí, o que é que isso quer dizer? Todos esses espíritos desse escola todo aqui, trazendo essa comunicação para a gente, esse livro, esse presente, né? Um presente divino, esse livro dos espíritos, a gente tem que receber como um presente divino. O que isso quer dizer? Que podem acabar todos os espíritas que estão aqui na Terra, todo mundo soltaram uma bomba e matou todos os espíritas, queimaram-se todos os livros espíritas, não sobrou um conhecimento espírita no planeta Terra. A doutrina ainda vai se manter, porque a doutrina não é humana, a doutrina espírita ela é divina. Então, se isso acontecer, de acontecer um Armagedon e sumir todo o conhecimento espírita do planeta Terra, ela volta, porque ela não depende de nós, homens encarnados, ela é divina. Então, ela vai voltar, não adianta. Já tentaram queimar os livros espíritas no Alto de Fé em Barcelona, e foi um efeito contrário. Ao invés de sumir com a doutrina, foi uma propaganda que depois disso teve o livro dos espíritos sendo entregue no mundo inteiro, porque todo mundo queria saber por que o bispo estava queimando aqueles livros, o que é que tinha ali naquele livro. Então, serviu de uma grande propaganda e isso aconteceria novamente. E essa força, essa autoridade da nossa doutrina, por isso que ele é o Consolador prometido por Jesus. Disse Jesus, e está lá escrito em São João, no capítulo 19, nos versículos 15 a 17 e 26, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, ele estava falando com os discípulos, né? Quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Não vai me dizer que ele está falando aqui da doutrina espírita? Que Consolador ficaria eternamente convosco? Não pode ser uma pessoa física. Não seria Jesus físico
que voltaria para o planeta Terra, ele não pode ficar eternamente. É impossível a matéria viver eternamente, né? Nessa forma que temos hoje. Só em espírito. E ele já fala aqui de um espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque ainda não entende. Aquele momento que Jesus veio, que ele encarnou na Terra em sua missão consoladora inicial, né? A gente não tinha condições de receber, a gente não tem hoje. A gente não consegue entender ainda, imagine, há 2021 anos atrás, né? Mas quando ele volta, ele diz, quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Estará em vós, vai vir da gente, de dentro de nós, e vai ensinar todas as coisas e recordar o que vos tenho dito. O Espiritismo nada mais faz do que isso. Tudo que Jesus ensinou, a gente relembra e a gente explica, porque muitas das parábolas de Jesus, sem a chave do Espiritismo, elas ficam ininteligíveis, a gente não consegue entender. Se a gente não tiver esse óculos espírita, né, para fazer essa leitura. E então ela justamente vem recordar e ensinar tudo aquilo. Então já estava lá, não tem como duvidar que a doutrina espírita é o Consolador prometido, e nós temos esse privilégio de conhecê-la. E agora a gente vai dizer até o porquê que é um privilégio tão grande, né? E nas palavras de Kardec, ele ainda diz, o Espiritismo vem na época predita, porque na época predita a gente precisava do embasamento científico, que até aquele momento não tinha. A doutrina espírita não apareceu em 1800, depois de 1850, aleatoriamente. Tinha tido a Revolução Francesa, uma abertura para novas religiões estavam acontecendo, para novos pensamentos, estavam se saindo daquele casulo, a ciência estava em desenvolvimento, estava aquele caldeirão de ideias novas, revolucionárias, novidades acontecendo. O Espiritismo tinha que chegar naquele momento, não adiantava chegar antes, ser letra morta, não teria como justificar. Então, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. O que era mistério antes não é mais mistério. Está explicado no Espiritismo, a gente tem uma causa, todo efeito tem uma causa. A gente só precisa saber procurar essa causa. E vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso é o Espiritismo, esse é o Consolador que Jesus prometeu, porque ele realiza tudo, faz um checklist em tudo que Jesus disse que o Consolador que ele mandaria seria. O Espiritismo faz isso. O Espiritismo não tem outra explicação, não tem outro fenômeno, não tem nada que console como o Espiritismo consola, que nos faça entender o motivo das nossas dores, nos trazendo resignação, serenidade, embasando a nossa fé, né? E aí, na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec ainda diz mais uma vez, falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais, aquelas manifestações que chamaram a atenção, né, as mesas que giravam em 1850, as batidas na casa das irmãs Fox, ou hoje, os fenômenos mediúnicos, né, de materialização que aconteciam com mais antigamente, mais frequência, hoje já quase não acontece, mas os fenômenos mediúnicos que a gente costuma ver, né, a força do Espiritismo não está aí, mas que ele, como ele diz, que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Podem sumir os fenômenos físicos, não é isso.
a força do Espiritismo. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. A força do Espiritismo está aí. A autoridade da doutrina espírita está no fato de que ele não foi uma doutrina revelada por uma pessoa para alguns iniciados. Foi uma doutrina revelada por diversos espíritos, presididos pelo Espírito de Verdade, em todos os cantos do mundo. Várias pessoas falando a mesma coisa. Várias pessoas dando as mesmas comunicações. Não era um privilégio de um, era privilégio de todos. E a força do Espiritismo está aí na sua universalidade, trazendo essa fé que só o Espiritismo podia nos dar. E aí eu encerro as minhas palavras aqui hoje com essa exaltação ao Livro dos Espíritos, ao Espiritismo, e a importância dessa doutrina consoladora com o epíteto que todo mundo também já ouviu, mas que eu acho belíssimo, que é o não há fé inabalável, senão a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, que essa fé inabalável que o Espiritismo nos proporciona esteja presente em todos os momentos da nossa vida, principalmente numa crise como essa que está passando. Então, que ela sirva de embasamento para a gente ter tranquilidade e resignação em todas as dificuldades que estamos passando e que ainda vamos passar, porque, afinal, estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, era essa a mensagem que eu tinha para trazer hoje, essa lembrança da importância do Livro dos Espíritos. E vou passar a palavra aí para Rodrigo de novo. Obrigada, pessoal, pela atenção. Que lindo, que belo resumo. Aprendi muita coisa aqui que eu nunca tinha me atentado, alguns detalhes. E vocês, mulheres, naturalmente, são bem mais detalhistas que nós, homens, né? Prestam atenção em coisas que a gente não vê. Mas foi lindo, belo resumo. Eu até comentei aqui, você falando da cepa, e aqui na logotipo do Seridó Espírita, ó, acima do cactuzinho é a cepa que os espíritos pedem para Kardec colocar dos prolegômenos. Muito bela sua live, minha querida. Muito, muito obrigado, né? Obrigada, eu que agradeço. Show de bola. E vamos agradecer aqui a presença de todos, né? Eu também esqueci aqui no início da live dizer os canais parceiros que estão retransmitindo a palestra, né? O Facebook da Cruzada dos Militares Espíritas, do Seridó Espírita, os canais no YouTube, TV7, TV Secal, Web Rádio Espiritize, o Seridó Espírita, Rádio Portal da Luz e também o YouTube da Cruzada. Então, muito obrigado a todos pela presença virtual aqui, em média 20, 25 pessoas assistindo, e assim nós vamos usando a internet para continuar divulgando o Consolador prometido nesses dias de provação coletiva planetária. Fernanda, faz a prece final para a gente encerrar nossa live e convidar todo mundo para daqui a pouquinho o Evangelho Virtual Diário da Cruzada também aqui. Exatamente. Agora, às 8h... faltam 25 minutos. Às 8h30 a gente começa com o Evangelho aí, que tem sido também mais uma bênção. Acho que na minha vida, na vida de todo mundo, porque está dando um suporte para esse momento de dificuldade, de isolamento, de doença, enfim. Se todo mundo está passando, né? Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo mar, em barcos diferentes, né? Acho que quando a gente está no barco do Espiritismo, essa aprovação coletiva fica mais... O fardo fica suave, né? O fardo fica leve e o jugo é suave, já disse Jesus, né? Então, vamos agradecer, vamos acalmar as nossas mentes, fechar os nossos olhos, sentir o ar que a gente respira, entrando, enchendo os nossos pulmões, esvaziando, sentindo essa bênção que é poder respirar, essa bênção desse ar puro que a gente pode respirar sem dificuldade, à luz do sol, quando a gente acorda de manhã, que a beleza de Deus está nas pequenas coisas, numa flor, na maravilha que é o nosso corpo humano, na perfeição que máquina nenhuma consegue repetir, copiar, e nas bênçãos que o Espiritismo nos traz. Vamos agradecer a Jesus e toda a sua equipe espiritual de espíritos superiores que nos amparam, que se dedicam à nossa melhora. Sabemos que um dia seremos também espíritos puros, então que saibamos, com o exemplo do nosso modelo e do nosso guia, aprender a amar,
amar não só os que nos amam, que aí é fácil, mas amar os nossos inimigos, e que essa doutrina consoladora que nós temos o privilégio de conhecer preencha cada vez mais todos os recantos das nossas vidas. Traga a paz, a tranquilidade, a serenidade que precisamos para entender que todos os momentos ruins passam, mas que os bons passam também, porque a felicidade não faz parte deste mundo, a felicidade plena, mas que a gente pode, sim, procurar através de um amparo espiritual a felicidade que nos é possível aqui. E com um sorriso no rosto e um agradecimento profundo no coração, eu encerro os trabalhos desse momento da noite, agradecendo a espiritualidade por todo o amparo e proteção. Assim seja. Que assim seja. Valeu. Muito obrigado a todos. Valeu, Fernandinha. E até a próxima. Obrigada, Rony. Obrigada, viu, pelo suporte aí, não só técnico, mas espiritual. E até a próxima. Tamo junto.